Levanta, né? Pega a sua Bíblia e abre ela no livro de Isaías. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, livro de Isaías, capítulo 11. Eu gostaria de fazer uma outra referência aqui. Eu trouxe até para justificar aquilo que nós falamos a semana passada, né, sobre o Espírito Santo, né, cujo termo é Ruach Kadosh. Eu trouxe a Bíblia. Eu comprei há um tempo atrás a Bíblia judaica, e aí eu trouxe ela aqui hoje. Então eu vou até precisar da cooperação dos irmãos, dos obreiros aqui, para pegar uma explicação melhor de acordo com a Bíblia de vocês, amém? Mas vou ler de acordo com o que está aqui. O capítulo 11, versículo 1 de Isaías. No entanto, um ramo emergirá do tronco de Davi, um broto crescerá de suas raízes. O espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e de temor de Adonai. Amém? Amém. Aí onde eu falei conselho a princípio, o primeiro falei conhecimento é conselho. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Pode se assentar, tá bom? Glória a Jesus. Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Para evitarmos o cansaço, eu gostaria apenas de fazer algumas preliminares aqui para que nós possamos entender um pouco sobre o tema do Espírito Santo, amém? Nós todos já ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Todos nós já ouvimos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. E a princípio, a fé da qual nós hoje exercemos, ela é uma fé baseada em histórias, amém? Você é crente e de repente 10, 20 ou 30 anos de cristão, mesmo assim, você não é o crente mais velho do mundo, ou não é o primeiro que conheceu o Evangelho, né? Esta mesma história que temos hoje, e o cristianismo que hoje exercemos, é um cristianismo pautado há mais de 2000 anos atrás, ou pouco mais que 2000 anos atrás. Levando em consideração que a nossa história, ela está dividida em duas partes. Quantas partes? Duas partes. A primeira parte é o período antes de Cristo e a segunda parte é o período depois de Cristo. Para explicar melhor, nós estamos hoje no mês de junho de 2015, depois de Cristo, depois da existência de Cristo. E por que eu quero que você entenda isso? Porque a nossa fé, ela também está baseada nesse tempo, amém? Hoje, a Bíblia que temos, ela narra de forma resumida toda a história, ou pouco da história, que compreende apenas ao período de Jesus e dos apóstolos, amém? A Bíblia não narra toda a história até os dias de hoje. Ela narra no máximo até o primeiro século depois de Cristo. Depois disso, nós temos um período em que a igreja passou por muitas perseguições. A igreja da qual hoje nós pertencemos, não a placa, não a igreja Cristo é a ressurreição, mas a fé que hoje nós usamos é uma fé que passou por um caminho de sofrimento. Qualquer um de nós, ou talvez alguns de nós, já tenhamos ouvido ou assistido aquele filme, né? Heróis da Fé. Ou até tenha ouvido alguma frase baseada nesta passagem. E talvez você tenha também visto que ali a fé que era exercida em períodos passados era uma fé reprimida, era uma fé perseguida. Os cristãos do primeiro século, do segundo século e meados do terceiro século, ou seja, 100, 200 e 300 anos depois de Cristo, são cristãos que foram perseguidos defendendo a fé. E eu não entendo, é baseado nisso que eu não entendo como hoje, por causa de um pedaço, ou por causa de um pisãozinho de pé,
nós já queremos sair da igreja, já nos entristecemos, né? Alguns de nós já até desacreditamos de Deus. Pastor, e por que você diz isso? Porque naquele tempo não era um pisão de pé que os crentes recebiam. Alguns dos nossos irmãos do passado eram comidos por leões. Outros eram jogados no meio de campos, né? No meio de estádios. Hoje o que é usado como estádio para jogar bola, no passado em Roma, era a forma de oprimir os cristãos. Era uma forma de espetáculo para Roma. Era uma forma de fazer com que os cidadãos romanos se alegrassem. E como se alegrar? Colocando cristãos para ser comido por leões, colocando cristãos para ser queimado vivo. Nós estamos vivendo meados disso. Hoje em dia, vemos isso acontecendo em outros lugares. Pastores e cristãos que são queimados por aí afora por causa da sua fé. Amém? Eu recebi esses dias uma foto que me cortou o coração, de corpos carbonizados e uma mensagem, né? Estes foram homens que defenderam a sua fé. E em nome de quem? Em nome da salvação, em nome de Jesus. Amém? Então, mesmo em nossos dias hoje, nós compreendemos o que no passado acontecia com os nossos irmãos. Pastor, e daí por diante, o que acontece na história? Depois de 300 anos de sofrimento, a Igreja Católica, aquela que hoje nós compreendemos como sendo a mãe do paganismo, a mãe da idolatria, a mãe de todo e qualquer tipo de prostituição religiosa, ela é formada. Alguns de nós já ouvimos falar, algum católico já deve ter dito a você: olha, os crentes querem ser melhores do que nós. Mas na verdade, dizem eles, somos nós a primeira igreja do mundo. Somos nós a primeira religião do mundo. Alguém já disse isso a você? Deixe-me ver. Mentira, eles não são a primeira religião do mundo, coisa nenhuma. Muito menos são a primeira igreja de Cristo. Não foram. Pastor, e quando a igreja católica passa a existir? Ela passa a existir a partir de 300 anos, ou seja, do terceiro século em diante. Ela passa a existir. E mesmo em perseguição, a igreja ela é formada. Por quê, pastor? Porque naquela época a forma de política da cidade de Roma não era como hoje. Não eram prefeitos, não haviam governadores, não haviam presidentes. Naquela época havia apenas imperadores. Imperadores que se nomenclaturavam pessoas iluminadas por Deus para guiar aquela nação chamada Roma. E por que eu quero que você entenda todo este raciocínio? Para que você depois entenda aonde chegou e por que isso compete aqui ao nosso ensinamento e aquilo que vamos aprender hoje. Amém? Dada esta verdade, existia o imperador que ele tomou conta da história. Ele foi um imperador que queria tornar calmo o seu reinado. E tudo o que fazia conturbatório, ou seja, perturbatório ali o seu local de governo, eram as religiões. Era a religião que provocava todo tipo de discussão. Todo tipo de desequilíbrio no governo de Constantino era provocado pela religião. E dentre as religiões estavam aqueles que defendiam a fé de Cristo. Dentre aqueles que antes, aleluia, estavam ali com Constantino, estavam aqueles que tinham uma fé genuína, que morriam em nome da verdade. Amém? Como Constantino, sendo um imperador político, ele faz um consenso. Ele reúne todas as religiões da sua época, ali do seu contexto político, e dizem: olha, a partir de hoje não haverá outra religião a não ser a religião cristã. E todo aquele que não for e que não professar esta religião, ele será morto, será, aleluia, perseguido. E daí surge o termo católico. Alguns de nós sabemos, e alguns devem saber aqui, o que significa a palavra católico. Quem sabe? Não precisa dizer, mas quem sabe? Sabe o que significa o termo católico? Os obreiros devem saber, não vou nem perguntar, porque senão perde a graça. A palavra católico
ela vem de uma origem chamada universal. Amém? O objetivo de Constantino era transformar aquela religião em uma religião universal. Ele queria tomar conta de toda a terra, e toda a terra teria que ter a mesma fé de Constantino. Por isso, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, Igreja Universal, né? Apostólica, que dizem ser baseada nos apóstolos, e romana, porque vinha de princípios de Roma, do imperador romano. E é nesse momento que nós vemos as religiões se misturarem. Por quê, pastor? Porque hoje nós vemos nesta dita religião coisas que estão no candomblé, formas de coisas que estão no espiritismo. Um exemplo disso, que doutrina católica está tanto na macumba quanto no espiritismo. Um exemplo disso, aquela missa de 7º dia, que muitos de nós já comparecemos, né? Menos eu que não tive a oportunidade. A missa do 7º dia, para que é a missa do 7º dia? É para que as pessoas rezem por aquela alma que morreu e que de repente esteja vagando, para que seja feita intercessões por ela, para que ela descanse. Sim ou não? Porque qual é o perigo dela não descansar? Ela vir à noite puxar o seu pé. Era isso que os padres colocavam na cabeça dos seus fiéis. E isso está baseado em quê, pastor? Em doutrinas espíritas. Por quê, pastor? Porque apenas os espíritas sustentam esse tipo de raciocínio. Os espíritas dizem que existem almas que permanecem vagando pelo mundo, estão esperando um momento para se encarnar. Sim, o que é, igreja? Encarnar. E o que é se encarnar, pastor? É o espírito se tornar carne, né? Aquilo que é espírito, aquilo que é imaterial e invisível, se encarnar, se tornar carne. É por isso que quando alguns de nós fomos nos centros espíritas, alguns disseram, não, você era no passado Einstein. Alguns aqui, eles dizem, já ouvi pessoas dizerem isso, né? Que no passado, como não completaram a missão, eles eram Einstein, e Einstein não completou a missão, e tiveram que se encarnar. Pastor, a Bíblia diz isso? Não, isso é uma tremenda mentira esfarrapada do diabo para tentar enganar aqueles que não têm conhecimento. Diga comigo, conhecimento. Na verdade, é bom falar sobre conhecimento, porque nesses tempos, ninguém, a não ser os padres, podia ler a Bíblia. Alguns há histórias até de pessoas que se atreviam a ler o livro proibido e que ao passarem o dedo numa das folhas da Bíblia, morriam. Por quê? Porque tinham o costume de passar o dedo primeiro na língua para molhar, para ficar mais fácil de colar a página, puxar a página, virar a página e levar o dedo aonde de novo? Na língua, para passar uma outra página e virar a página. Nessas páginas havia um veneno. E as pessoas, lógico, né? Não era porque era um livro proibido, é porque a página estava envenenada. Essas pessoas morriam devido a esses tipos de raciocínio. Pastor, e por que isso é importante nessa altura? Porque é justamente nesse momento em que a Igreja Católica, o imperador Constantino, coloca no seio da igreja doutrinas que são contra a Bíblia Sagrada. E a princípio, uma das maiores e mais fortes doutrinas que a Igreja Católica estabelece é tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa. O que na verdade aqui quero eu provar a você, diante de algumas argumentações bíblicas, de que o Espírito Santo não é uma pessoa. De que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é a virtude de Deus que desce sobre a vida daqueles que creem e que o recebem como sendo o poder de Deus na vida. Quem aqui está disposto a conhecer isso? Diga amém. Amém. Eu sei que você de repente não sabia disso. Não lhe questiono e tal também não quero criticar a você. Na verdade, quero que você comigo entenda o que a Bíblia diz. Amém? Quero que você aqui entenda o que está escrito na Bíblia. Por isso, eu dividi esse nosso ensinamento em 2 tempos, né? Em 2 partes. O Espírito Santo, baseado no Antigo Testamento, e o Espírito Santo, baseado no Novo Testamento. E é o que vamos fazer hoje. O Espírito Santo, baseado no Antigo Testamento,
Quando nós analisamos a quarta-feira passada, vimos que ele não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma virtude de Deus que desce sobre a vida daquele que acredita para desempenhar a vontade e a perfeita vontade do Senhor, agradável vontade do Senhor, amém? É com o Espírito Santo, aleluia, que Sansão, ele tem força para quebrar, para arrancar aqueles portões e lançar longe. É através da força e do poder de Deus na vida de Davi, que Davi tem poder e tem força, tem capacidade para tirar uma pedra, e esta pedra é matar um gigante. É por causa do Espírito Santo que muitos dos profetas alcançaram milagres e fizeram milagres, amém? Na verdade, só para refrescar a nossa mente, apenas 3 tipos de pessoa podia ter o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem eram eles? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Vamos lá? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Mais ninguém, qualquer um que quisesse, teria que ter algum tipo de vontade de Deus divina para o receber. E é o Novo Testamento que quebra esse paradigma. Nós acabamos o raciocínio da semana passada lembrando que no livro de Ageu, no livro de Joel, capítulo 2, e versículo 28 diz: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí nós chegamos ao nosso ensinamento hoje. Há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, não mais os reis, não apenas os sacerdotes, e não apenas os profetas, mas todo Israel, e todo aquele que crer, receberá a virtude e o poder de Deus na vida, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por isso, porque nós somos alcançados aqui em nome de Jesus. Quem foi alcançado, bate palma bem alegre para Jesus. Deixa eu ver. É assim que começa esse nosso ensinamento, e quero ser breve, porque, glória a Deus, não é por muito falar que seremos ouvidos apenas, ou até entendidos, mas talvez falando pouco aqui, mas falando com propriedade, você sairá daqui com a fé restaurada, abençoada em nome de Jesus, amém? Fiz aqui um pequeno esboço, não comparado ao que fiz a semana passada, mas eu fiz aqui uma análise do Espírito Santo a partir do Novo Testamento. Semana passada fizemos a partir do Velho Testamento. Hoje faremos a partir do Novo Testamento. E eu levantei pelo menos aqui 5 tópicos importantes sobre o Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo na vida do crente, sobre as manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento, de acordo com a Bíblia Sagrada. E para começar, eu gostaria de falar daquilo que terminamos de falar, né? Que é o Espírito Santo se manifestando como poder de Deus. Como o que, igreja? Poder. E ele o é como poder. Eu li o capítulo, eu li o versículo, não é só poder, tá certo? Porque você pode até falar em línguas estranhas, curar enfermos, fazer o céu descer, mas o Espírito Santo e o poder, a virtude de Deus, não é só isso. A virtude de Deus é mais do que isso, em nome de Jesus, amém? E eu quero que você abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 3 e no versículo 28, um versículo que fale especialmente aqui sobre o Espírito Santo como virtude, como poder de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir aqui, não sei se o pastor Cláudio, o irmão Francelino aqui, para me ajudar, que eu estou com a tradução diferente. Glória a Deus. Marcos capítulo 3 e versículo 28. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diga misericórdia. Que bênção, está afiado. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Eu quero só que você entenda uma coisa interessante. Qualquer um de nós que um dia defendemos a tese de que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim um poder e a virtude de Deus, dirá: mas como assim?
se ele não é uma pessoa, por que aqui Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Se isso é verdade, lógico, se nós não estivermos preparados com argumentos sólidos para defender a nossa tese, até aceitaremos o argumento do nosso questionador. Mas eu gostaria que você não olhasse a Bíblia apenas no versículo que lemos. Eu gostaria que você olhasse o texto dentro do contexto. E qual é o contexto, pastor, que se aplica este versículo? Se você estiver com a Bíblia na mão, você vai ver que Jesus está expulsando demônios, curando enfermos. E alguns dos fariseus olham para Jesus e dizem: este expulsa demônios por demônios. Os fariseus estão olhando para Jesus e dizendo: ele está expulsando este demônio através de outro demônio. Está dizendo que Jesus tinha demônio. E o que começa o meu raciocínio é aqui. Porque só expulsa demônio ou só faz algo fora do normal quem tem poder de Deus na vida. Aleluia. Ou quem tem algum tipo de poder. Eu começo dizendo a você que Jesus está expulsando este mal através de um poder. E é o que as pessoas não entenderam. Atribuíram esse poder a Satanás. Atribuíram o poder de Deus, que é santo, ao diabo. Atribuíram aquilo que é para Deus e que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é contra Deus. E Jesus começa ali uma instrução. Ele começa a dizer a eles: pode uma casa estar dividida em si mesmo? Porque se eu expulso o demônio, o expulso através de Deus, através do poder de Deus, através da autoridade de Deus. E aí ele dá um conselho aos fariseus. Ele dá um conselho a estas pessoas: todo aquele que pecar contra os homens ou contra Deus, o seu pecado será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Pastor, e o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir algo que é de Deus ao diabo. Ou você atribuir algo que é do diabo a Deus. Pastor, mas não é louvável? Não. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. A glória é só dele, a glória é para ele e ele não divide com ninguém. Se é o diabo que está fazendo, então é o diabo. Se é Deus, então é Deus e ponto final. Aleluia. Então, pastor, o que faço então? Se você não tiver entendimento de algo que está acontecendo, é melhor não falar nada e apenas orar em nome de Jesus. Porque assim você não peca. Só que eu quero que você entenda aqui, a princípio, se algum dia você for usar isso em um argumento, se algum dia você for apresentar este argumento a alguma pessoa, e ela lhe lançar este versículo, diga a ela: vamos olhar o texto dentro do contexto. O texto dentro do contexto. Jesus está falando que ali a blasfêmia está contra o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que desce sobre a vida, que desceu sobre a vida dele. Amém? Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. O Espírito Santo como virtude. Lucas, capítulo 1 e versículo 67. Lucas, capítulo 1 e versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Aí, Zacarias, ele foi cheio da virtude de Deus. Pastor, para quê? Para realizar alguma coisa? Não. Para entender o que Deus estava fazendo ali naquele momento, que era a manifestação da salvação de Deus em Israel. Depois eu chego lá, mas eu vou te mostrar por que Deus faz isso e como Deus faz isso através do seu Espírito Santo. Gostaria apenas que você entendesse que, se o Espírito fosse uma pessoa, então haveria uma pessoa dentro de outra pessoa. E é impossível que isso aconteça. Não se engane. Eu não estou falando de ser humano. Eu estou falando de pessoa. Por quê, pastor? Porque nós confundimos às vezes pessoa com ser humano.
né? Ser humano é algo que nós somos, né? Somos da terra, tirados da terra, somos seres desta terra. E o que nos qualifica como pessoa, pastor, é a capacidade de pensar, a capacidade de agir, a capacidade de raciocinar, a capacidade de fazer diferente, a capacidade de decidir, a capacidade de ser diferente dos animais. Por quê, pastor? Porque os animais trabalham sem racionalidade. Isso é o que somos. Então, por que somos pessoas? Porque somos capazes de pensar. E por que um animal não é uma pessoa? Porque ele age por instinto, por natureza. Amém? Glória a Deus. Já viu algum... eu ia falar algo aqui, mas vamos dizer. Já viu algum ser ensinar que tipo de comida faz bem ao gato? Já viu algum gato ensinando a outro que tipo de comida faz a ele? Não. Mas ele já nasce com aquilo dentro dele, com aquele instinto. Por quê? Porque ele age pela natureza dele. Você nunca vai ver um gato comendo alpiste, não como comida predileta, né? Nunca vai ver um cachorro comer mato, não como comida predileta. Ele sempre vai comer ração para cachorro, aquilo que seja e que faça bem a ele. Amém? Então o animal age por natureza, irracionalmente. Nós, diferentes dos animais, agimos como pessoas, seres capazes de pensar em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos lá para João, capítulo 20, versículo 21 e 22. João, capítulo 20. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Olha, uma outra coisa interessante. Pastor, o Espírito Santo não é uma pessoa? Não. Por quê, pastor? Porque Jesus aqui, ele está ressuscitado. Ele está nos seus últimos dias na terra. Ele está ali com os seus discípulos. E ele começa a dar as últimas instruções. E depois de algum tempo, depois de uma breve reunião, ele diz aos discípulos, ele sopra sobre os discípulos como um vento, né? Aquilo que nós dissemos, né? Ruar Kadosh, ruar Espírito, sopro, Kadosh Santo. Então Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo. E é o que ele diz: recebei agora o Espírito Santo. E aí no versículo seguinte ele diz algo interessante, lê pra gente. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Amém? Então Jesus está dizendo aí para eles que o quê? A partir de agora vocês têm a autoridade. Tudo que vocês ligarem no céu, na terra, será ligado no céu. E o que desligardes na terra, será desligado no céu. Jesus está dizendo que agora esses discípulos têm comunhão com Deus, o Pai, através do seu Espírito. Amém? Então, eu entendo aqui que mais este versículo demonstra que o Espírito Santo é a virtude, o poder de Deus que recebe todo aquele que crê em nome de Jesus. Amém? Vamos para Atos, capítulo 1, e ver, aqui diz tudo o que eu quero dizer hoje, né? Ou tudo que eu quero que você entenda nesse texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra. Quem entendeu, diga amém. Olha a minha tradução aqui, da Bíblia Judaica. Mas receberão poder quando o Ruach Kadosh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, na verdade, até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria que você entendesse algo interessante aqui hoje. Os discípulos, aqui quem está falando é Jesus. Ele está dizendo, olha, mas naquele dia, segundo profetizou Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens e outros poderes receberão. Ele está dizendo aqui, assim como foi profetizado lá, naquele dia o Senhor derramará sobre vós o Espírito Santo, o poder de Deus sobre a vida de vocês. O poder de quê, pastor? O poder de muitas coisas, inclusive de falar em línguas estranhas, de falar em outras línguas, de curarem os enfermos, de profetizarem, de fazerem aquilo que só está permitido para pessoas e para seres que são espirituais. Amém? Eu vou um pouco mais rápido, porque senão a gente não consegue chegar nos 5 temas aqui. Mas eu gostaria que você entendesse isso. Amém? Jesus está dizendo que os discípulos receberiam poder, virtude sobre a sua vida. Amém? Vamos para Atos também, capítulo 2 e versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Glória a Deus. Pastor, por que você disse não falar nada do Espírito Santo? Porque sabe aquele Pedro que negou a Jesus? Sabe aquele Pedro que por 3 vezes negou a Jesus? Pastor, por que ele negou a Jesus? Porque ele ainda não tinha recebido o poder, a virtude de Deus. Então aqui, nesse momento, este mesmo Pedro covarde que nós conhecemos do passado, agora ele está um Pedro valente, corajoso e com a autoridade de Deus na vida, para fazer a missão que Deus o incumbiu na terra. Amém? Por que é interessante saber disso? Porque o Espírito Santo, o poder de Deus, quando ele desce na vida do ser humano, este ser humano, ele muda, ele é transformado. Na verdade, existe até um versículo bíblico que diz: o Espírito que nos foi dado não é um espírito de covardia, mas sim um espírito de fortaleza, um espírito de certeza, de convicção. É por isso que nós vamos ver Estevão sendo apedrejado até a morte e não negar a fé. Por quê, pastor? Porque Pedro tinha o Espírito Santo de Deus na vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para mais um. Romanos capítulo 15 e versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha aí, lê de novo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você entendesse que, resumidamente aqui, você guardasse. No livro de João tem uma passagem que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Pergunto: não pode haver 2 naturezas de espíritos, como dizem alguns? Só há um, que é Deus. E tudo o que é de bom procede de Deus, que é esta virtude. Amém? Cumprindo
O que novamente digo, em que Joel está escrito, a virtude, o poder de Deus na vida do crente. Amém? Por que eu quero que você entenda isso? Para que você entenda que é baseado nisso e numa interpretação totalmente fora disso, que algumas doutrinas se estabelecem. Algumas doutrinas que a igreja, como eu tinha falado no começo, a igreja católica, ela introduziu no seio da igreja, ou seja, na igreja de Cristo. E doutrinas estas que nos fazem, de certa forma, pecar contra Deus, uma vez que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, em nome de Jesus, amém? Pastor, você vai dizer que doutrina é essa? Não, apenas quero que você entenda isso que estou dizendo hoje. Eu quero defender esta tese e que é bíblica. O Espírito Santo não é uma pessoa, é o poder de Deus, é a virtude de Deus, é a plenitude do poder de Deus na vida do ser humano, é a plenitude de Deus derramada na nossa vida, aleluia, glória a Deus. E é por isso que li o texto de Isaías 11, que diz, que fala a respeito de 7 espíritos. Quantos espíritos? 7. Imagine você, que se o Espírito de Deus fosse uma pessoa, ou um ser pessoal, teriam mais 6 espíritos também com Deus, né? E não somariam 3 pessoas da Trindade, ou de Deus, mas somariam-se a esses mais pelo menos 6 espíritos, que seriam 6 pessoas, e aí dariam não mais 3, e sim 9, amém? Então é preciso ter cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque isto pode implicar na nossa fé, e aqui estamos para aprender, amém? Aprender por quê, pastor? Porque é aprendendo que cresce a nossa fé, que aumenta a nossa fé, amém? Que aumenta a nossa forma de pensar e de agir diante de Deus, amém? Tem apenas mais algumas coisas para falar. Vamos lá, glória a Deus. Eu separei aqui um outro tema, uma outra coisa importante, que o Espírito Santo não é só poder, como eu havia dito. O Espírito Santo também é coragem. Diga comigo, coragem. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem coragem. Não se engane, glória a Deus. Ser corajoso não significa não ter medo. Vou repetir. Quando você vê alguém corajosa, não significa que ela não tenha medo. O que acontece? O que significa então, pastor? É que ela consegue vencer o seu medo. E quando você consegue vencer o medo, você está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo em nome de Jesus. Mas todos nós temos medos. Bota a pessoa mais corajosa desse mundo e coloca ela numa situação verdadeira de perigo, e você vai ver que ela tem medo. Só que ela vence o medo dela, ela treme na base um pouco, mas se equilibra e vai para frente, vai para a vitória em nome de Jesus, amém? Livro de Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. Olha só, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, prega a palavra do Senhor com coragem. Com o que, igreja? Coragem. E ele diz àqueles que estavam ali: varões, galileus, irmãos, este que vocês crucificaram, era ele o Cristo, aquele Filho de Deus prometido no passado. E com tanta coragem e ousadia que Pedro pregou essa palavra, alguns que ali estavam, aleluia, foram motivados pela pregação de Pedro, foram influenciados pela pregação de Pedro. A palavra que Pedro trouxe um arrependimento ao coração das pessoas. E naquele dia, aquele Pedro que era covarde, aquele Pedro que tinha medo do seu próprio medo de sentir medo. Já viu essa pessoa que tem medo de sentir medo? É o verdadeiro covarde, né? Pessoa que tem medo de sentir medo, né? Pedro, aquele que era covarde, que negou a Jesus por 3 vezes, este Pedro agora está enfrentando uma multidão de mais de 3.000 almas pregando o Evangelho, amém?
Ele tremeu na base, mas levantou a cabeça e disse: este era o Cristo, aquele que veio para perdoar os nossos pecados. Aleluia. E como o Espírito estava no coração de Pedro, o fruto não deveria ser outro. 3.000 almas se convertem a Jesus. Aleluia. E 3.000 almas são convertidas. Alguns olham para Pedro e dizem: Pedro, o que a gente faz agora? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, aleluia, para perdão dos seus pecados. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo, o dom de Deus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Atos capítulo 4 e versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vos anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia. Até o 10, né? Até o 10. Olha aí. Então Pedro agora tem poder para fazer os milagres acontecer. Amém? E é um Pedro agora convertido. Amém? Por que estou dizendo isso? Porque eu já vi muito isso acontecer. Buscamos o Espírito Santo e buscamos para falar em línguas estranhas. Para falarmos e falamos até em línguas estranhas. Mas quando se fala na coragem, poucos acabam tendo, amém? E qual é um dos frutos do Espírito Santo? Senão a coragem, a ousadia, amém? Não adianta nós falarmos em línguas, não adianta nós curarmos enfermos e sermos covardes. Por quê, pastor? Porque o Espírito que nos foi dado é um Espírito de coragem, aleluia, de ousadia, de força, de fortaleza, aleluia. É um Espírito valente, é um Espírito determinante, é um Espírito que mesmo diante da morte, nós continuamos de pé, aleluia, e não negamos a nossa fé em nome de Jesus, amém? Eu quero falar de algo interessante aqui, um terceiro ponto interessante. Vamos lá para Romanos 8, 27, se não me falha a memória. Coloquei aqui só o capítulo, não coloquei. Romanos 8 e 27. Isso. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Amém? Glória a Deus. Repita para a gente aqui. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Pastor aí, pastor, como não é uma pessoa, intercede a Deus por nós a Deus, como não é? E aí? Se alguém te disser isso agora, né? Como não é uma pessoa, só uma pessoa intercede a Deus, só alguém que é ser humano, só alguém que é uma pessoa que pode interceder a Deus por nós. Existem até hinos que dizem assim, né? Que ele intercede por nós a Deus. E a crise é aí, por quê? Porque se nós não olharmos o texto dentro do contexto, nós geramos um pretexto. Diga comigo, pretexto. Texto fora do contexto gera pretexto, né? Já viu uma pessoa quando vai justificar algo que não tem justificativa? Começa a colocar um monte de pretexto para não ir. Não, pastor, vamos evangelizar amanhã, Cláudio? Jean, vamos evangelizar amanhã? Não, pastor, sabe o que é? É que lá em casa acabou o gás. E aí, por incrível que pareça, no evangelismo, o pastor passa lá em casa e tem gás. Pretexto para não ir evangelizar. Então, texto fora do contexto é pretexto. Por quê, pastor? Porque aqui, justamente nesse texto, se você olhar versículos antes, você vai ver que a Bíblia está falando
que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nas nossas o que, igreja? Aonde está a fraqueza? Em nós ou em Deus? E o Espírito está onde? Em nós ou em Deus? O Espírito está onde? Em nós ou em Deus? Em nós. O Espírito Santo habita em nós. É isso que Paulo disse? Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. E aonde é que ele intercede a Deus por nós? Nos ajuda nas nossas fraquezas? Aqui dentro. Imagine Pedro, imagine agora você sendo apedrejado, como Estevão foi. Imagine você ser apedrejado como Estevão foi, e você olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa os pecados dele. Se fosse algum de nós, Deus, no outro dia quando eu morrer, mete fogo nesse povo aí, porque não converte de jeito nenhum. É ou não é? É. Nós, em nossa natureza carnal, nós só pregamos o ódio, né? A dissensão. É o que está escrito no livro de Gálatas, nós vamos ver em seguida, né? Ira, porfia, dissensão, inveja, né? Bebedice, prostituição, idolatria, tudo que está competido à nossa natureza humana. Se nós não tivermos o Espírito Santo para nos ajudar, nós pedimos a Deus coisas que não são cabíveis. Amém? Pastor, então você quer dizer que o Espírito Santo não intercede diante de Deus? Não, ele intercede aqui em nós. Quem aqui já esteve cheio do Espírito Santo? Quem aqui já esteve cheio do Espírito Santo? Deixa eu ver. Misericórdia. Vou orar pela vida de hoje. Deixa eu perguntar, quem aqui teve já cheio do Espírito Santo? O que você sente? Uma vontade de chorar, não é? Um quebrantamento de coração. Você até se derrama. Eu mesmo já chegou até vez de passar vergonha, porque a gravata ficou cheia de... Deixa pra lá. Sei que já teve isso, sabe do que eu vou dizer, né? É um negócio fora, e você quer parar de chorar, mas não consegue. Sério. Não consegue parar de chorar. Chora, escarra tudo, né? Vira um negócio fora do sério. E o que é isso, pastor? É o quebrantamento de coração. Aleluia. Se você, qualquer coração mais duro que for, quando Deus entra no coração, ele se torna um coração de carne, mole, aleluia, desejoso da presença de Deus, aleluia. Quando você vai dizer: Deus, mete fogo, o Espírito Santo que está dentro de você, o poder de Deus que está quebrantando o teu coração, diz: não, eu sou miserável também, eu sou pecador também. Deus, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem, em nome de Jesus Cristo. Pastor, quer dizer então que não é diante de Deus? Não, é em você. O Espírito Santo, ele te ajuda nas suas fraquezas. Em você. Quando você vai pensar em matar, Deus diz: não, se eu tivesse... Aí o Espírito, você que tem o Espírito Santo, um coração diferente, você pensa em perdoar. É por isso que chamam um crente de besta, né? Eu estava um dia vendo na televisão, aquela mulher só pode ser crente. Se não for crente, tem o Espírito Santo. Um homem, na verdade, né? Aí o cara chegou para roubar a mulher era guarda. Vocês devem ter visto isso também. A mulher era guarda municipal, ela estava armada. Quando ela viu que o cara ia assaltar ela, ele atirou na cabeça dela e matou ela. A mulher deixou 2 filhos. Aí o cara foi dar um depoimento para o Datena. E o Datena disse: mas o que você deseja para essa pessoa? Ele disse: eu desejo que Deus perdoe os pecados dele. Desejo que Deus mude o coração dele. Desejo que Deus faça com que ele mude, que ele seja uma nova pessoa. Pastor, mas de repente falou da boca para fora. Se ele pudesse, tinha matado, não sei, né? Mas eu tenho certeza que ali o que ele disse é o que a Bíblia nos pede. Não é isso? É igual a Bíblia diz: amar a quem nos ama é fácil. Difícil é amar os nossos inimigos. E é isso que a Bíblia nos manda, é amar os nossos inimigos. E quem é que nos ajuda? O Espírito Santo. Aleluia. É Ele que nos faz, né? Ele, que não é o que a Bíblia diz? Ele convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo. Aonde que Ele convence o homem do seu pecado? Em si mesmo. Todo aquele que tem o Espírito Santo, ele tem consciência dos seus pecados. Veja Jesus, quando aqueles homens trouxeram uma mulher pega em adultério, perguntaram para Jesus: vem cá, a lei de Moisés manda que mate. O que o Senhor diz? Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Ele poderia ter dito, mata mesmo, a lei não diz isso? Mata. Mas como ele tinha o Espírito de Deus, que é o Espírito de misericórdia, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é o que, igreja? Isso. É o que a Bíblia também diz, se não me falha a memória, em Crônicas, ou Samuel, se não me falha a memória. Misericórdia quero, e não sacrifício. Deus, ele é a favor do bem e da misericórdia, do amor. Então, quem é que nos ajuda a amar quem nos faz o mal? Deus. O Espírito, a parte de Deus que está em. Então, não é só falar em línguas estranhas, fazer entrar no reteté de Jesus. Não é só isso, não. É amar o próximo. Ter Espírito Santo é amar quem nos odeia. É perdoar quem nos faz o mal. É ajudar quem não quer nos ajudar. Por quê, pastor? Porque a gente ora para Deus nos encher do Espírito Santo. Mas o nosso homem, como diz o nosso irmão Francelino, né? O nosso velho homem ainda continua vivo em nós, né? Eu sou crente, mas a minha mão não é. Né? Meu braço não é. Não é? Pastor, mas que dá uma vontade, dá. Não, o problema não é dar vontade. A Bíblia até disse, filhinhos, ireis, mas não. Ireis, mas não. O problema não é você pensar, o problema é você consumar. Porque quando você consuma, são duas cobranças. A de Deus e a dos homens. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você entendesse isso a princípio, porque o argumento de qualquer pessoa que sustenta que o Espírito Santo é uma pessoa se baseia também nessa passagem do livro de Romanos, capítulo 8, em versículo 27, que diz: e ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como pedir, mas ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E ele nos ajuda aonde? Em nós, quebrantando o nosso coração. Amém? Nos ajudando. Não é lá no céu. Não precisa ir para lá. Ele nos ajuda em nós, né? O Espírito Santo está em nós. Ele nos molda, ele nos muda em nome de Jesus. Mais um agora, já a hora voa. Vamos lá para 1 Coríntios 2 e 10. Encerramos o de quebrantamento. Vamos, o que é o Espírito Santo? Esse é o nosso quinta tese aí. 2 e 10. Do 10 ao 14. 1 Coríntios 2, do 10 ao 14. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Mas Deus nos a revelou, glória a Deus, por meio do seu Espírito. Todos nós já ouvimos falar que Deus revela as coisas, sim ou não? Só quem sabe do futuro é? Só quem sabe do nosso futuro é? Se é Deus quem sabe do futuro, como alguns de nós sabemos também? Por meio de revelar? Revela? Quem é que revela? Deus, por meio do seu que está em? Então, entenda algo que é interessante. Deus tem um espírito. Eu pergunto, pode um espírito estar dentro de outro espírito? Pode uma pessoa, você tem outra pessoa dentro de você? Não. Só quem conhece você mesmo é você mesmo. Mais ninguém. Você pode até tentar manifestar diferente o que você acha ser interessante, mas só conhece você mesmo, você mesmo. Nós nos conhecemos. Então,
ninguém conhece a mente do homem, senão o espírito do homem. O que é espírito aí, pastor? É a mente, amém? A sua mente, você que conhece a você mesmo. Quando que você passa a revelar isso? Quando você fala, quando você externa, quando você pronuncia o que você está pensando, o que está na sua mente, amém? Então, assim como só o espírito do homem conhece o homem, assim também só conhece a Deus o espírito de... E como nós temos comunhão com Deus, comunhão com quem, igreja? Como nós temos comunhão com Deus, Deus partilha conosco aquilo que Ele também pensa, aquilo que Ele também planeja, aquilo que Ele também sabe, em nome de Jesus. Amém? Então, o que é ter o Espírito de Deus, pastor? É ter a mente de Deus em nós. Glória a Jesus. Nós temos a mente de Deus. Nós partilhamos. Nós temos uma comunhão com aquilo que é de Deus. O que é comunhão? Comunhão é partilhar junto aquilo que é do outro. Amém? Glória a Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, nós partilhamos, temos comunhão com Deus através do seu Espírito. Glória a Jesus. Só para finalizar agora, todo aquele que tem o Espírito Santo tem um novo caráter. Como eu havia dito, ter Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas. Vou repetir sempre isso, porque é o nosso clichê, né? Mas chega em casa, só Jesus para ter misericórdia, né? Só Deus para ter misericórdia. Então, fala em língua, pula, salta, sapateia, né? Aí fora tem um monte de igreja assim, o irmão entrega a revelação até do número do aqui não tem, né? Que aqui ninguém revela o RG ainda, mas vai revelar, em nome de Jesus Cristo, né? Mas aí fora tem um monte de gente que revela até o número do RG, mas só Deus sabe o tanto de coisa que está para pagar naquele dia. Só Deus sabe, não é isso? Então não adianta falar em línguas, entregar por revelação, profetizar, saltar, virar cambalhota e não ter um caráter diferente, uma mudança de caráter, amém? Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Aleluia. Oh, glória! Eu finalizo aqui, tá bom? Diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Por quê? Os que têm o Espírito de quem, igreja? Muda, né? Os frutos do Espírito Santo é outros. Amém? Eu quero que você entenda isso. Não estou dizendo que você chegará à perfeição, porque aqui nós nunca chegaremos à perfeição. Seremos tentados todos os dias a rompermos os princípios de Deus. Todos os dias, né? Somos tentados, todos nós somos tentados. Ninguém está tirando ninguém daqui. Todos nós somos tentados à prostituição, tentados à idolatria, tentados a tudo. Mas o que faz diferença entre os que são tentados e outros é que alguns cedem à tentação e outros resistem à tentação. Se vivei no Espírito, andai também no Espírito. Por quê, pastor? Porque as obras da carne são prostituição, inimizades, porfias, iras. Pastor, mas eu falo em línguas. Então o seu fruto tem que mudar. Pastor, mas eu entrego a revelação para Deus e o mundo. Você pode entregar até, né, para além um pouco do mundo, até para os extraterrestres, né, além um pouco. Mas se não tiver... Pastor, e qual que é o perigo disso tudo? Sabe qual que é o perigo? É aquilo que às vezes o pastor fala aqui. Você vai orar, vai expulsar demônio, falar em línguas, entregar revelação, curar enfermos, ressuscitar o morto, chegar lá na porta do céu, a porta está fechada, você vai bater, vai dizer assim aqui, quem é você? Você é o pastor, oh Deus, eu curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz um monte de coisa em teu nome.
Ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque os frutos não condizem com o meu espírito. Os frutos não condizem com o meu espírito. Amém? A todos, irmãos. E eu estou dizendo aqui porque todos nós aprendemos. Nós todos estamos aprendendo aqui. O nosso maior desafio, repito o que disse a semana passada, não é vencer o mundo, não é vencer o nosso inimigo lá, o nosso vizinho. O nosso maior inimigo é vencer nós mesmos, é vencer o nosso eu. Dá vontade de matar às vezes aquele inimigo que nos persegue, dá mesmo, dá vontade de arrancar o pescoço, né? Mas quando a gente olha aquele cara lá, né, a gente vê a sangue frio, ninguém tem coragem, né? São poucos, nós que somos crentes, nós vemos aqueles vídeos lá dos islâmicos matando cristãos. O cara pega o pescoço do outro e vai cortando igual o pescoço de galinha lá na Bahia, já viu? Vai cortando assim, devagarzinho. E o sangue esbichando assim. É ou não é? Diz: meu Deus, tem misericórdia. É ou não é? Por quê, pastor? Porque nós temos um princípio de Deus na vida. Então, nós temos que negar o nosso eu. Negar o nosso eu. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Deixa eu ver. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Deixa eu ver. Pastor, só não fala em línguas, mas eu sou tudo que o Senhor disse aí. Que bênção. É isso aí. Glória a Deus. Tá bom? Então, irmãos, eu gostaria que você entendesse isso. E depois eu falo um pouco sobre a Trindade. Amém? Sobre o que, igreja? Trindade. Sobre o que, igreja? Trindade. Alguém sabe o que é Trindade? Quem sabe o que é Trindade? Sabe? Depois a gente fala sobre isso um pouco. Para que você descubra. Pastor, isso é bíblico? Pelo que a Bíblia diz, não. Explica, pastor. Deixa para a próxima, bem? Vamos dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus.